1. O que é a fusão cognitiva? A fusão cognitiva é um conceito central da terapia de aceitação e compromisso. Ela ocorre quando uma pessoa se identifica de tal forma com seus pensamentos, emoções ou crenças que passa a considerá-los verdades absolutas ou ordens que devem ser seguidas. Nesse estado, confundimos o pensamento com a realidade, agindo no piloto automático e gerando sofrimento. Principais aspectos: identificação total é a crença inabalável de que pensamentos são fatos. Por exemplo, pensar, sou incapaz de sentir isso como uma verdade definitiva. Piloto automático, agir com base em regras mentais sem nunca questioná-las. Impacto no toque faz com que pensamentos intrusivos sejam vistos como perigosos ou reflexos da identidade, aumentando drasticamente a ansiedade. Consequências: comportamentos rígidos, estresse, ansiedade e depressão. Você já sentiu como se sua mente fosse uma prisão? Como se um pensamento negativo fosse uma verdade da qual você não pode fugir? Se sim, você faz parte da imensa maioria da população que enfrenta esse problema. Mas a boa notícia é que, no próprio problema, reside a chave da solução. 2. A mecânica do pensamento, do consciente ao automático. Cada vez que você pensa de uma certa forma, fica mais propenso a repetir esse padrão. Entenda como isso funciona no seu cérebro. A primeira passagem, o pensamento consciente, tudo começa com um estímulo, que pode vir de dentro de você ou de fora, como uma advertência, uma crítica ou um evento inesperado. Isso gera um pensamento isolado que, no início, exige atenção. É como atravessar uma floresta densa pela primeira vez. Você precisa afastar os galhos da influência externa e escolher conscientemente onde pisa. A repetição, fortalecimento sináptico. Ao repetir o pensamento, você passa pelo mesmo caminho várias vezes. Na neurociência, dizemos que neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos, lei de Ebb. O mato baixa, o caminho fica marcado e seus pés já sabem para onde ir. A automação, descida para o subconsciente, o cérebro busca eficiência energética e transfere esse padrão para áreas mais profundas, gânglios basais e sistema límbico. O caminho virou uma estrada asfaltada, você flui por ela sem perceber. O pensamento agora é um sentimento automático ou uma tendência pessoal. 3. Como nasce o sentimento enraizado? O subconsciente não questiona a lógica, ele apenas armazena padrões. Se você pensa repetidamente não sou capaz, ele entende isso como uma instrução de sobrevivência. Com o tempo, você não precisa mais do pensamento consciente, ou você simplesmente sente a insegurança assim que surge um desafio.
O pensamento, a semente virou uma reação química no corpo, o sentimento. Essa tendência funciona como a gravidade, sua mente escorrega para essas estradas asfaltadas sempre que você está no modo automático. Um dos exemplos mais claros de fusão cognitiva hoje em dia acontece com diagnósticos de saúde mental, como o TDAH. Na fusão, a mãe ou o pai dizem: "Meu filho é TDAH". Nesse momento, o diagnóstico vira uma caixa, uma identidade fixa que parece definir todo o destino da criança. Na disfusão, mudamos para: "Meu filho tem uma tendência à desatenção, mas ele é o jardineiro que pode cultivar novos caminhos de foco". Aqui, a responsabilidade muda de figura. O diagnóstico deixa de ser um peso e vira um mapa. Sabendo dessa tendência, a mãe, com a orientação de um psicólogo ou especialista, assume o papel de guia. Em vez de apenas aceitar a caixa, ela ajuda a criança a treinar as funções executivas do cérebro, criando conscientemente os caminhos contrários à desatenção. É a transição da impotência para a soberania da atenção. 4. O método, a prática da disfusão. O segredo não é tentar apagar a estrada antiga, mas começar a caminhar em uma nova direção até que o mato cubra o caminho velho novamente. Mude a linguagem, em vez de dizer: "Eu sou incapaz", diga: "Eu estou percebendo o surgimento de um pensamento de incapacidade". A técnica da substituição: se você identifica um sentimento ruim, descubra o pensamento que o gerou e use sua vontade para gerar e repetir um pensamento contrário até que ele se torne sua nova tendência. Exemplos práticos: estar fundido é como usar lentes azuis e achar que o mundo é azul, ou desfundir-se é tirar os óculos e ver que a cor estava na lente. Ter um pensamento de inveja não faz de você um invejoso, é apenas um evento mental passando por você. O crivo de Sócrates: filtre seus pensamentos. Isso é verdade? É útil? É bom? Vigilância mental: seja o observador no topo da montanha, olhando as nuvens, pensamentos passarem lá embaixo. 5. O convite à liberdade. Não fomos ensinados na infância a observar a mente, por isso muitos de nós crescemos como analfabetos emocionais. Mas lembre-se: a sua mente é um solo fértil, mas você é o jardineiro. A fusão cognitiva faz você acreditar que é a erva daninha. A disfusão te devolve a enxada. Você já se sentiu escravo da própria mente? Comente aqui embaixo e vamos juntos dar o próximo passo nessa jornada.